Boa noite a todos. Vamos começar a live com a Amanda Monteiro, maravilhosa. É a nossa terceira tentativa, tava com probleminha. Oi, me ouve? Ah, Ah, sim! Você agora me eu tô ouve? te ouvindo. Boa. Aí eu já tava até ficando nervosa aqui, Amanda. Eu falei, custou Sim. sair essa live? E as pessoas acham que ao vivo, fazer ao vivo é para qualquer um, não é? Não, dá Não, trabalho. Principalmente de transmissão. Dá muito trabalho. com Tudo bem, certeza. Lari? Muito prazer, viu? Olha, prazer imenso. Eu sou fanzona do seu trabalho. Ah, obrigada. Te acompanho, divulgo. Vou dar uma tietada no começo, sim, porque é um privilégio falar com essa mulher, gente. Olha, eu que Então, agradeço. Boa noite para olha, todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. vamos, Vai dar certo vai dar, agora, esse papo vai rolar. vai dar certo. Olha, pessoal, a gente tinha feito um texto super bacana, provocativo no começo, que era para incitar em vocês a reflexão de quais filmes que vêm em mente, né, Amanda, quando a gente fala de maternidade ou de não maternidade. Sim. E aí eu queria só rapidamente resgatar que a gente estava falando sobre a adoção, quando a gente falou do filme Lion. A gente falou também de filhos malvados, filhos psicopatas. Então a gente resgatou um filme um pouco antiguinho aí, Anjo Malvado, mas muito bom. E a gente vai falar de vários outros. Então, Vamos. para começar, eu quero te pedir para se apresentar para o pessoal que talvez não te conhece e responder a pergunta de abertura. Você acha que maternidade é para todas as mulheres, Amanda? Vou responder a pergunta antes de me Tá apresentar. bem. Eu acho que a maternidade não é para todas as mulheres, definitivamente. Tal qual várias coisas não são para todas as mulheres. Acho que o casamento não é para todas as mulheres. Uhum. Acho que ser empresária não é para todas as mulheres. Acho que ser para dona de casa não é para todas as mulheres. E também acho que ser mãe não é para todas as mulheres. Perfeito. Então, acho que como indivíduos nós somos únicos e não tem métrica, né? Não tem receita certa. Cada um. Outro dia eu li uma frase que eu amei, que é assim: eu sou liberal, exatamente porque eu não sei o que é melhor para o outro. E eu sou liberal exatamente porque eu não sei o que é melhor para o outro. Então, Legal isso. é. Mas muito prazer, eu sou Amanda Monteiro. Eu sou diretora, roteirista e atriz. Aqui no meu Instagram eu falo que eu sou diretora e roteirista. Mas é porque a atuação é uma coisa que está no meu lugar, num lugar tão afeto para mim, que ultrapassa o ofício do trabalho, assim, né? Tipo, como trabalho, eu sou diretora e roteirista. E afetivamente eu sou diretora, roteirista e atriz. Maravilha. Eu sou goiana, mas moro no Rio há 17 anos. Eu sou Áries com ascendente escorpião. Eu sou estudante de logosofia e de filosofia. E eu sou uma pessoa em constante transformação e em movimento contínuo. E sou Maravilhoso. mãe. E sou mãe. É Mãe do mãe de qual? Heitor. Eu sou mãe do Heitor. O Heitor tá com 24 anos, tá casado. Não vejo a hora Olha, de ser avó. é Tô mesmo. assim. Mas você cobra? Você cobra Não, dele? não cobro, não cobro. Mas outro dia a esposa do minha nora engravidou e eu fiquei, mas eu tava assim, ó, eu tava ridícula, porque as pessoas falavam assim: "Oi, muito prazer". Eu falava: "Prazer, Amanda, eu vou ser avó". Eu tava assim, tipo, no, Transbordando. no transbordando de felicidade. Infelizmente ela perdeu o bebê, mas enfim, eles querem muito ter filhos, então tô na torcida. Que legal, que legal. Obrigada por estar aqui. Vou me apresentar bem rapidamente, porque talvez possam ter pessoas que não me conheçam, estão chegando. Meu nome é Larissa Cruvinel, eu falo com vocês de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Conheci a Amanda pelo perfil do Denis, que também é de Uberlândia, filósofo, um produtor de conteúdo maravilhoso aqui também. E sou autora do livro A Serenidade da Renúncia, que é uma bússola para as mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães.
E o que une hoje eu e a Amanda também é acreditar que a maternidade não é para todas, e que o cinema tem retratado de formas muito diferentes, de múltiplas maternidades e não maternidades, partes desconfortáveis até, e é disso que a gente vai falar hoje. É. Então, muito E o povo pode bem-vindas. mandar perguntas. Se quiser colaborar, pode também, não pode? Claro, é Você que está interativo. assistindo a gente aí, se quiser interagir, conversar fiado, nós... Uma goiana e uma mineira, só faltou um café e uma pamonha para nós. Só faltou, né? Eu queria te perguntar, a gente, assim, começou antes da live a trocar muita ideia sobre o filme Lion. É um filme que, para quem não assistiu, ele é de 2017. Ele conta a história verídica de um casal australiano que poderia ter filhos biológicos, mas eles optaram pela adoção de dois meninos indianos. E o primeiro filho virou aquele menino prodígio, né, Amanda? Assim, mas chega um momento em que ele começa a ter uma obsessão por respostas do passado. E é um livro um filme muito comovente que foi feito a partir de um livro. E eu queria ouvir de você quais reflexões que ele traz, porque para mim é o livro que mais é o filme que mais me toca sobre laços afetivos. Olha, eu acho, para começar, eu acho o roteiro incrível. E eu sempre falo, para mim que sou roteirista, eu sempre falo da dificuldade que é você pegar um grande livro e conseguir extrair dele um grande filme. Porque a dinâmica de um livro é muito diferente da dinâmica de um audiovisual, de um filme. Primeiro, você tem um tempo muito curto, você vai ler um livro, você respeita o seu tempo, é o tempo do leitor, né? Tem leitores ávidos e tem leitores devagarzinho. Então, o tempo é do leitor. Quando você vai assistir um filme, o tempo é do diretor. Mas esse tempo tem que ser incrível para todos os tipos de público. Ele tem que ser incrível tanto para o leitor que seria um leitor ávido, quanto para o leitor que seria um leitor. Entende? Verdade. É por isso que é tão difícil. É por isso que quando a gente lê um grande livro, a gente fala assim, ai, nem quero ver o filme, porque é difícil mesmo. E transformar um livro num roteiro de sintetizar aquela história em 2 horas de filme e fazer um filme instigante com plot, porque tem uma métrica no roteiro audiovisual, né? Eu preciso que a cada 15 minutos aconteça alguma coisa para você continuar ali ligado. Tem que ter um crescente, tem que ter um gráfico. Às vezes a história não tem esse gráfico, mas o roteirista precisa adaptar criando o gráfico. Então é realmente difícil. E eu acho que nesse caso, esse filme faz parte daqueles casos raros de que a adaptação, eu não li o livro, mas eu li depoimentos de pessoas que leram e que assistiram o filme, e é o tipo de filme que conseguiu fazer essa adaptação ser bem sucedida. Isso é difícil. Para minha surpresa, esse filme é o filme de estreia em longas-metragens do diretor. Ah, é? É o filme de estreia dele. E eu acho não só o roteiro formidável, como acho a direção precisa, brilhante. O filme é um filme longo, mas ele não faz barriga. Ele tá ali e tem uma delicadeza afetiva muito bonita. É tudo muito respeitoso. São tantas camadas. E eu adoro os silêncios, especialmente os silêncios do filme, sabe? Porque você vê nos silêncios tudo que está acontecendo. Quando eu estou falando com você, dificilmente você sabe o que está passando na minha cabeça. Mas se eu estiver em silêncio, você consegue ver camadas de coisas acontecendo. Aham, E o diretor respeita esses silêncios, eu acho lindo. aham. E é delicado para todo mundo. É delicado para aquela mãe, é delicado para aquele filho, é delicado, né? Delicado para quem ele perdeu, é delicado para o entorno, é delicado para todo mundo. Mas eu acho o filme incrível, não é à toa que o filme tem 8 de pontuação no IMDb. É um super filme. Quem não assistiu, assista, que é brilhante. Gente, conta pra gente. Vocês assistiram ou não? Porque senão a gente quer contar mais e pode dar spoiler, né, Amanda? Eu tenho zero problema de spoiler. Inclusive, quando a pessoa chega lá no meu perfil e fala, se tem problema com spoiler, aqui não é o seu lugar. Porque eu não dou conta de contar de um filme. Como é que eu digo pra pessoa, bota reparo em tal coisa, e se o bota reparo faz parte do spoiler, foi. É verdade.
Agora, um ponto que você trouxe agora sobre o silêncio, eu achei belíssimo, porque o que eu escuto muito das minhas amigas mães é a falta de respostas, a solidão que é pouco falada. E então, já que pode falar spoiler, eu vou trazer uma cena específica do filme, onde a mãe adota o segundo filho, que é um filho que tem muitos desafios emocionais. Não dá para identificar certinho, né, Amanda, o que Não. ele tem. Ele manifesta raiva e tudo mais, assim, se batendo e tendo rompantes, assim, de fúria. Uhum. E a maneira como ela abraça e chora e fica em silêncio confortando aquele filho. Olha, eu tive que pegar lenço, assim. É uma cena que me toca muito profundamente, porque eu senti um desespero e ao mesmo tempo um amor ali que já existia por aquele filho que ela tinha conhecido há pouco. Você viu dessa forma, assim? Eu vi. E eu acho. Um dado engraçado disso é que a Nicole Kidman, esse personagem é o primeiro personagem que ela faz que adota, que é uma mãe de filhos adotivos. Mas ela, pessoalmente, tem 2 filhos adotivos. Uhum, Então, não, talvez não tenha sido uma coincidência o diretor tê-la escolhido, né? Para verdade. fazer, para fazer a personagem. Porque eu acredito mesmo que essa maternidade escolhida desse jeito, ela tá num campo muito elevado. E acho que só quem já tomou essa decisão e quem, sabe, pode falar sobre ela. Mas eu acho lindo, eu acho a direção tão sábia. Sábia, eu acho que essa é a palavra. Eu acho a direção e as atuações, tanto da Nicole, quanto do Patel, que é o que faz o garoto já adulto, né? Aham, Muito sábio. Muito sábio. legal. Olha, a gente vai entrar em outros assuntos, porque se alguém aqui não assistiu, fica o convite para assistir. Ele tá na Amazon Prime, né? Acho que não tem no Acho que Netflix. não. Uma outra pergunta que eu queria te fazer com relação assim. Só um adendo antes da gente mudar de assunto. Para quem não assistiu e gosta de filme bom, não só vale a pena, como assim, é um filme com. Sabe filme de pedigree? Vou ler aqui que eu separei para vocês saberem. Legal. O filme tem. O filme foi. A gente teve Oscar ontem, né? O filme foi indicado ao Oscar de melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor canção original. É um Filmão. estouro, É, filmão. E eu queria te perguntar o seguinte: fala. existem alguns elementos da maternidade que o cinema estrangeiro traz de formas diferentes. Sim. E aí eu queria saber se tem algumas coisas que você vê que falta no cinema brasileiro e que você já viu em algum filme ou em alguma série estrangeira tratado com mais naturalidade ou com mais frequência. O que que vem em mente? Eu acho que a maternidade é um assunto delicado, porque parece que ele é divino. E ele foi tratado, é um assunto tratado como sendo divino. Isso vem sendo desconstruído, mas é óbvio que, como toda desconstrução, demanda um tempo, né? Uhum, Então, assim, em defesa do cinema brasileiro, eu acho que isso não é um problema do cinema brasileiro. Acho que isso é uma questão do humano. Até muito pouco tempo, a gente realmente não falava sobre uhum, essas questões. Até pouco tempo, uma mulher que não queria ter filho era, né, tipo, chamada de maluca por aí. uhum, Então, sim. é delicado mesmo. Tá tudo muito recente mesmo. Uhum. Mas a gente tem um filme no cinema brasileiro que eu amo de paixão e ele é sobre a maternidade, se chama Que Horas Ela Volta. Para mim, dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos, de todos os tempos. A Regina Casé é a protagonista do filme e Uhum. ele tem 3 ângulos de maternidade diferentes, que é o da Uhum. Regina, o da filha da Uhum. Regina. Então, é o da Regina com a filha, o personagem da Regina com a filha dela, da personagem da Regina com o filho da patroa dela, Aham.
da mãe, que é a patroa dela, com o próprio filho. Sim. E o da filha da Regina com a criança que ela acabou de deixar lá no Nordeste para poder. Então, assim, são vários vieses de maternidade diferentes. É um filme sobre maternidade. E Aham. é lindo demais, assim. Quem não assistiu, vale muito a pena assistir. Muito, Uhum. muito, muito. E tem um filme que eu amo, de paixão, muito pouca gente viu, que é uma animação, que se Hum. chama Bao. Vocês já viram esse filme? Não, É não. uma animação que é sobre o ninho vazio. É uma animação de uma japonesinha oriental. E é um curta de animação. Ele é pequenininho. Tem ele no YouTube. Eu tenho resenha dele aqui no meu canal. Ah, eu vou Depois eu vou procurar. mandar. Ok. Procura. É tão lindo. É tão lindo. É lúdico e é lindo. E é sobre uma mãe que ela... Sabe aquele pãozinho japonês que chama bao, que é feito no vapor? Já viu esse pãozinho? Sei, sei, bem branquinho. Uhum. É sobre uma mãe japonesinha que ela faz um pãozinho e ela começa a cuidar do pãozinho como se fosse o filho dela. E você vai entender no final que, na verdade, ela estava sofrendo da síndrome do ninho vazio. Então, ela adotou um pãozinho como se fosse o filho dela. E assim, é delicado e é bem humorado, é uma brincadeira, mas é sobre isso. E ele concorreu ao Oscar também, de melhor animação. É muito maneiro. Quem não assistiu, vale a pena ver. A Bel tá perguntando, Bao é B-A-O? Aham. B-A-O. E a Isso. Carol comentou, assim, assinou embaixo do que você comentou sobre a questão da romantização, né? Do estado de graça, assim, de imaculado, que é colocado realmente sobre a maternidade. É. Eu não tinha visto ainda isso e não é tão falado, né, sobre a questão da síndrome do ninho vazio. Às vezes é olhado muito para a questão do casal, do se reencontrar, dessa nova fase do casal, mas esse sofrimento da mãe pelo filho adulto que segue a própria vida, às vezes não é tão Nossa, eu falado. sofri demais. Mas É, assim, demais. Foi muito difícil para mim. Quando o Heitor, ele tinha 15 anos, ele resolveu morar com o pai. Nossa, foi, olha, graças à terapia estou aqui. Mas não fosse, a é difícil. terapia, cinema, né? Eu fui mãe solteira, né? Então, tipo, era só meu, entende? Eu não Entendi. tinha, não dividi, tipo, não tinha guarda compartilhada, não tinha isso. E aí, quando fez 14, falou, então, tô querendo ele ir morar com meu pai. Eu falei, hã? Como assim? Tá doido? Foi dificílimo. Uau, eu imagino. Porque já é um outro recorte, né? Que a gente pode olhar para a maternidade nesse sentido, assim. A questão da rede de apoio que você às vezes teve ou não teve, né? Que é muito olhado na maternidade solo. O Caseca tá aqui falando. O Caseca é professor de química, É. amigão. A filha dele chama Maria Flor e o filho Caetano. Diz ele que a Maria Flor hoje completa 4 anos e ele nunca que imagina a vida sem ela. Ele é aquele pai Oh. realmente bastante presente, tá sempre com um grudinho. Vai sofrer da síndrome do ninho vazio, então, Na também. vida do pai, às vezes, não é tão visto, né? É Falando isso, verdade. interessante. Legal. E eu te fiz a pergunta sobre o que é pouco retratado, para trazer um assunto assim, não é para polemizar e criar um debate que não cabe aqui na live, mas algo que me chamou muito a atenção foi a série Turma do Peito, que é uma série, eu não me recordo se ela é australiana ou neozelandesa, Hum. e retrata de uma forma cômica. Você assistiu essa Não, série? Olha, não. é muito divertida, porque ela traz esses elementos dos desafios da maternidade e da parte muito bonita e muito transformadora também. Só que traz um momento onde a mãe que estava ainda no momento de puerpério descobre uma nova gravidez.
E ela opta por interromper essa gravidez. Ela e o marido tomam essa decisão, porque no país deles é permitido. Uhum. E isso, então, na série é retratado com muita naturalidade. Tem ali um certo tabu das amigas, porque ela já era mãe, e aí meio que coloca isso em xeque, né? A mulher é livre para decidir sobre o corpo, mas se ela já é mãe, é como se ela não pudesse mais tomar essa decisão. E um pouco mais adiante, outros capítulos, ela acaba entendendo que é o melhor momento de engravidar, e aí eles têm uma nova tentativa e engravidam. Mas esse é um ponto que eu achei legal fazer, que quando a gente assiste conteúdo estrangeiro, a gente se depara com muitas questões culturais também, que não Sim, são, né, da... sim. Eu acho que ao longo, primeiro que eu acho que a comédia, eu não assisti esses que você está falando, mas acho que comédias estrangeiras a gente tem no Brasil um dos clássicos da nossa comédia, que é o Minha Mãe é uma Peça, né? E é um filme super engraçado, assim. E é legal porque ele traz a maternidade e desconstrói algumas coisas sobre sexualidade, não sei o quê. É muito interessante. Mas acho que a comédia estrangeira, ela é um pouco mais refinada do que a nossa, sabe? A gente, quando faz comédia, a gente faz uma comédia bem comédia pastelão. A gente chama de comédia pastelão. Tá. E a comédia francesa, a comédia é uma comédia mais de costumes, ela é uma comédia mais elaborada, né? Ah, Eu imagino que seja o caso desse seriado que você tá falando. E acho que a comédia é um excelente mecanismo, é um mecanismo muito inteligente, porque na sacanagem você quebra barreiras culturais e barreiras morais mais facilmente, sabe? verdade. Acho que você provoca de um jeito assim, quase que dando uma voltinha na pessoa. Aham. Isso facilita muito as coisas. Muito. Facilita muitos diálogos e facilita as pessoas quererem, ou se abrirem, pelo menos, para pensar alguma coisa de forma diferente, ou para pensar algo que elas ainda não tinham pensado. Verdade. Então, é uma mecânica É o interessantíssima. famoso assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade, é como se na comédia ali também trouxesse uma realidade ali, Sim, né? Legal. A Kátia está comentando sobre o filme Como Nossos Pais. Você assistiu? amo de paixão. É um filme brasileiro também. Também tem resenha dele aqui no canal, aqui no meu Instagram. Já indiquei, resenhei. É um filme da Laís Bodansky, que é uma grande diretora brasileira. E ele é com a Maria. Como que é o nome da Maria? Eu ia falar assim, aquela Maria que foi esposa do Paulo Betti, mas já é horrível dizer isso. Já é horrível dizer isso. É com o Paulinho Vilhena e com a Maria Ribeiro. Eles são os protagonistas. E ela tem uma relação com a mãe bem delicada. Hum, Ela quer ir atrás de um pai, mais ou menos isso. Tipo, a história. Só que ela mora com a mãe, tem um padrasto maneiro, gente boa, mas ela quer ir atrás do pai, do nada, um dia, numa discussão, a mãe dela fala assim: você não é filha do seu pai. E ela fala: como? Não sou filha do meu pai. ah, E aí ela quer entender de quem que ela é filha, então. ah, E vai atrás dessas. Mas ela tem uma relação com a mãe meio picante, assim, tipo, uma fica, sabe, alfinetando a outra. aham, Que também não é uma coisa muito incomum de acontecer, né? Na verdade. relação Sim. adulta de mães e filhas, assim. Tem um livro que eu gosto muito, ele não virou filme, mas eu deixo também como recomendação. Chama-se A Filha da Minha Mãe e Eu. E é um livro que retrata exatamente isso, que às vezes tem a dificuldade de enxergar a individualidade e fica tendo um monte de projeções e aí começa a se bater, né? Se Sim. bicar. E Amanda, me conta assim, tem um filme que tem um lugar especial no seu coração que conversa com a sua maternidade? Algo que Ai, que conversa com a minha maternidade, eu acho que não. não. Eu tive uma maternidade bem comum. Olha, tá aí. Nunca vi isso num filme. É, Imagina, vai que um dia, né, eu faço esse filme. Eu fui mãe aos 16 anos. Eu era muito
menina. E eu fui mãe aos 16 anos por escolha. Quando eu falo assim, eu fui mãe aos 16 anos, as pessoas pensam assim, ih, engravidou sem querer. E não foi. Eu queria casar, a minha mãe não queria deixar. E aí a gente teve a brilhante ideia de que se eu engravidasse, ela ia deixar a gente casar. Uau. Então foi por escolha. Eu fui mãe por escolha aos 16 anos. E foi, assim, a coisa mais incrível. Eu acho que a maternidade expandiu a minha capacidade de amar como ser humano. Que acho que antes de ser mãe eu amava de um tamanho. E depois de ser mãe, não que esse amor que já existe potencializa, não. O amor em mim foi alargado, assim, o território do amor foi expandido mesmo. E é das coisas mais difíceis da existência, eu acho, também. Eu já me questionei, inclusive, se eu não fosse mãe, sabedora de tudo que eu vivi, se eu seria mãe. Tanto que eu tenho 40 anos e eu não quis ter mais filhos, assim. E também foi escolhido não ter mais. Mas eu nunca vi nenhum filme assim. Tem um filme de maternidade que toca muito o meu coração, acho que de quase todo mundo, que é A Escolha de Sofia. Eu acho aquele filme, assim, uau, sabe? Eu acho muito forte. Que ela precisa escolher, optar entre dois filhos, né? Eu que só tive um filho, você sabe que às vezes em que pensei em ter um outro filho, que ponderei um tempo, né? Tipo, não foi uma escolha assim, tipo, ah, eu nasci depois falei, nossa, nunca mais quero ter filho. Foi uma coisa eu maternei assim essa ideia, eu maturei essa ideia há muito tempo. Legal. Mas sempre que eu pensava em ter ou não um outro filho, eu sempre duvidava na capacidade de amar esse outro filho. Eu pensava assim, mas será que ama igual mesmo? Será que eu vou amar igual? E eu tinha esse receio, te confesso. E aí, ter outro filho, amar igual e ter que escolher, eu acho, pra mim, é o grande filme de maternidade. Tem dois grandes filmes sobre maternidade pra mim. É A Escolha de Sofia e Três Anúncios para um Crime. Esse eu não conheço. Três Anúncios para um Crime é a história de uma mãe, ela não tem a filha, o filme começa, ela perdeu a filha foi encontrada morta, abusada em algum lugar. E ela mora numa cidade do interior. E a polícia negligencia a investigação da filha dela. E ela vai ao fim do. Olha como eu fico, olha como Uau. não sei se dá pra ver. Pode lembrar. De lembrar. É das coisas mais fortes que eu já vi. Que eu acho que tem hora na vida, há momentos na vida em que a gente se encontra antropologicamente com o humano, com o animal que mora na gente, sabe? Eu tive essa impressão, por exemplo, sobre amamentar. Assim. Amamentar é uma coisa muito bicho, muito animal. E essa mãe que perde a filha, ela vira um bicho mesmo. Esse filme é incrível. Para quem não assistiu, assista. Assista. A atriz ganhou o Oscar de melhor atriz com esse personagem. É formidável. E falando em Oscar, depois eu tenho que retomar isso, porque eu não tô anotando essas dicas que você tá me dando, depois eu tenho que anotar. Falando em Oscar, eu sei que você já produziu muito conteúdo sobre isso. Ontem você estava ao vivo, né? Eu entrei um pouquinho também. Fiquei comendo pipoca e papeando com o povo assistindo o Oscar. Falando mal dos vestidos do povo. Mentira, caralho. Mas foi engraçado. Eu queria, assim, uma reflexão. Se você acha que para como é que eu posso colocar assim? Para ter essa atuação que a gente vê que num papel de mãe, como você comentou da Nicole Kidman, eu queria fazer um paralelo. Para mulher que atua num papel maternal, ela precisa ter vivido essa experiência para conseguir transmitir isso no seu papel? Você acha que é algo que precisa ser vivido para Não, ser replicado? não. Nem o papel de mãe, nem qualquer outro papel. Há pessoas que romantizam muito o artista, sabe? Como se o artista, tipo a mãe, fosse uma divindade. Ai, fulano é artista.
E para mim, assim, ser artista, ser atriz é um ofício como outro qualquer, ele é técnico, é técnica. Atores que são atores porque sentem coisas não são atores. Estão ali, né? Tipo, é claro que para ser um grande ator, para ser um bom ator, eu preciso ter uma boa compreensão da vida. Mas Ok. a compreensão da vida não passa exatamente pela experiência da vida. Eu tenho compreensões de coisas pelo excesso de estudo, pelo excesso de investigação, pelo excesso de conscientização sobre aquilo que eu não vivi, que eu não vivenciei. Não Uhum. preciso matar alguém para entender a fúria, entende? Eu já Entendo. senti fúria em outras circunstâncias da minha vida, eu sei o que é. E se Uhum. produzir fúria. Uhum. Então, se sou uma grande atriz, consigo produzir afeto materno. Porque eu tenho afetos maternos. Eu só tive um filho, mas já vivi afetos maternos por inúmeras circunstâncias. Já vivi afetos, já maternei projetos, já maternei pet, eu já maternei milhares, sabe? Assim, Perfeito. várias coisas. Então, acho que não. Eu fiz essa pergunta intencionalmente, assim, meio que já caminhando pro final, Amanda, porque assim, é muito comum mulheres como eu que não têm filhos, as pessoas já acharem que é porque não gosta de criança, que é porque tem um trauma muito grande com a mãe. E aí, o que eu queria era assim, brincar um pouco com isso, do quanto Uhum. que as pessoas acham às vezes que você precisa ter passado por algo para sentir determinada coisa. E assim, o afeto que eu tenho pelos meus afilhados, por outras crianças, por projetos como você trouxe, isso se manifesta. E as pessoas às vezes tentam reduzir o maior amor do mundo exclusivamente ao filho e ao filho biológico, né? Então, acho que por isso eu quis trazer esse paralelo. Sim. A Carol compartilhou outras dicas aqui para a gente registrar. Ela anotou. Ótimo, vou dar um print aqui. Ela anotou os que você recomendou. Posso repetir. A escolha de Sofia, que horas ela volta. Tem um que eu não falei, que eu tinha anotado para falar, que é o Minha Mãe é uma Sereia, que é um filme demais, Ah, demais. É um filme da infância, sessão da tarde. ah, É com a Cher e com a Winona Ryder. É incrível esse filme. Sobre maternidade, é perfeito. É uma mãe solteira lá na década de 70, com duas filhas. Só que ela é uma mãe solteira mulher. Ela é sexual, ela tem, sabe? Ela não esconde isso das filhas. E é muito legal. O filme é muito legal. Então, A Escolha de Sofia, Que Horas Ela Volta, Minha Mãe é uma Sereia. Também não falei do Quarto de Jack. É demais. Quem não assistiu, assista. Também é sobre maternidade. aquele que a mãe finge que é um jogo e é um sequestro. Exatamente. Ela tá sequestrada, ela teve o filho no cativeiro. É incrível, incrível. 3 anúncios para um crime e o animação, que é o Bal. Oh, tem filme demais, né? Eu acho que Tem. daria se você topar pra gente, às vezes, bater outros papos, Vamos? porque Com todo prazer. de aprofundar em cada um, né, desses aí. Vamos. Bom, eu não quero extrapolar o tempo, porque eu sei que essa agenda é corrida. Quero te agradecer demais por estar aqui, todo mundo que também participou. Eu queria te fazer uma pergunta final sobre o que é serenidade para você, Amanda. Olha, eu conheci a serenidade, eu acho que é a coisa mais próxima da paz, recentemente. E eu acho que é uma coisa que mora. Eu fiz uma imagem mental da minha paz, que é uma casinha. E essa casa sou eu. É uma casinha que tem um buraco no teto. E eu tentei durante muitos anos tapar esse buraco. Mas entendi em terapia. E foi só depois de ter entendido isso que encontrei a paz e a serenidade. Que esse buraco é um vazio existencial e ele é inerente ao ser humano. Eu não sei de onde eu vim, também não sei para onde eu vou. Então, eu cheguei aqui com esse buraco e vou embora com esse buraco. Aham. Então, não faz sentido querer tapar o buraco. Faz sentido aprender a conviver com o buraco e com as vicissitudes do buraco.
Vez em quando chove, eu preciso secar a casa por dentro e ok. Uma vez em quando entra a luz do sol e é lindo ver o facho de luz entrando também. Uhum. E aprendi a ser feliz e a aceitar o buraco e tudo que vem dele. Tudo que entra por ele. E para mim isso é serenidade. Ai, que lindo, Amanda. Eu amei isso. Eu amei. A gente tende a acreditar que a serenidade está mais ligada à felicidade. E você trouxe como paz. E eu concordo com isso. Eu acredito muito assim. É, e eu trouxe para o pessoal, para poder compartilhar um pouquinho do livro com você também. Você recebeu o livro? Eu te Percebi, mandei. eu não voltei para casa ainda. Ah, é? Eu Tem, ainda tô na rua. tá lá te esperando. Tá bom. Eu vou compartilhar um trechinho do capítulo 17 que se chama Serenidade não é felicidade. Eu encurtei para não ficar longo. Antes de aceitar o meu convite para uma vida serena, baseada no autoconhecimento e na autenticidade de escolha, é importante lembrar que serenidade não é sinônimo de felicidade. Tanto mulheres que são mães, quanto aquelas que não o são, enfrentarão em diversos momentos da vida uma mistura de felicidade e tristeza resultante das escolhas relacionadas à maternidade. Além disso, a ambiguidade também desempenha um papel significativo em todas as outras decisões que nós tomamos. Seja escolhendo trabalhar de forma remunerada ou assumindo integralmente tarefas domésticas, decidindo morar próximo ou distante da família, optando por casar-se ou permanecer solteira, buscando especialização em uma área específica ou mudanças de rumo que envolvem diferentes ciclos de conhecimento. Não podemos nos proteger seletivamente das emoções, pois viver é experimentar um conjunto completo e complexo de sentimentos. A Cláudia cresceu em um lugar de muita violência e escassez. Descobriu que era adotada aos 22 anos, enquanto era agredida pelo padrasto, que até então acreditava ser o seu pai, pois era o nome registrado na sua certidão de nascimento. A mãe biológica nunca teve coragem de contar a verdadeira história e era corroída por culpa e vergonha, e até hoje tem dificuldade de falar no assunto. Cláudia investiu nos estudos, na profissão, casou-se e hoje tem 2 filhos, um jovem universitário e um rapinha de tacho que veio de surpresa aos 33 anos. Além do famoso dilema feminino de conciliação entre casamento, maternidade e carreira, Cláudia compartilhou comigo um episódio que, usando as suas próprias palavras, tirou o filho do armário. E aí eu conto detalhes desse momento. Homens e mulheres que idealizam filhos saudáveis, bonitos, inteligentes, heterossexuais, bem-sucedidos, ricos, famosos, honestos, amorosos, bondosos, carismáticos, desenvoltos, altruístas, religiosos, futuros sucessores do negócio de família e etc., não deveriam ter filhos. Estamos falando sobre pessoas e não há nada mais imprevisível do que gente. Tenha ou não tenha filhos, pelos motivos certos. Sua escolha impactará as próximas gerações. Que lindo! Arrasou. Uau. Fiquei emocionada. Ai, que tudo! Que lindo. Que lindo. Eu acho importante a gente pensar que sempre terão próximas gerações, né? É E verdade. estão tendo filhos, projetando expectativas próprias, né? Como se fossem clones com upgrades ou idealizando como que esse filho vai ser. Estão trazendo pessoas que vão viver muita frustração. Sim, Então, é Vera. importante Eu poder. fico brincando, de vez em quando eu falo assim, olha, é engraçado porque a pessoa entra numa faculdade, estuda 4 anos para escolher a profissão dela, mas não estuda 6 meses para ser mãe ou pai, né? E normalmente as pessoas fazem isso sobre as relações também. Duas coisas que são super importantes na vida de todo e qualquer ser humano: a paternidade, maternidade e o relacionamento. E as pessoas não sentam a bunda para estudar 6 meses. Verdade, amor.
não param para raciocinar sobre nada disso. E se existisse um exame, tipo exame de carteira de trânsito, sabe? Porque, poxa, para dirigir o carro a gente precisa estudar e ir lá passar numa prova? Tinha que É ter, gente. verdade. Tinha que ter. Eu tenho certeza que metade da população não passava. Tenho Não, certeza absoluta. Eu, por exemplo, não teria passado. Eu não teria passado, sem dúvida, entende? Depois que tive consciência disso, é que pensei assim, o quê? Não, eu jamais passaria. Já, né? Não, 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 não. É isso. olha, isso dava um filme, hein? Dava um filme, um de Imagina, ficção que tivesse a prova aí. Vamos ver como é que ia ser. imagina só se existisse. Amanda, Obrigada, Larissa. obrigada pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente e participou. Obrigada, Uma ótima gente. Boa noite. beijo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.